Voltamos então, meus queridos alunos. Bem, nos vídeos anteriores nós falamos sobre as oligarquias, né? Como funcionava esse sistema das oligarquias, quem eram os participantes das oligarquias, e sabemos que eram governos na mão de poucos, correto? Quem comandava essa situação governamental, essa estrutura da oligarquia, eram os cafeicultores. Depois, passados os tempos, houve essa distribuição política onde se nomeava poderes, né? Aonde as elites, então, o eixo que era São Paulo e Minas Gerais, com as eleições que houve naquele período, eles então sempre saíram colocando seus candidatos que, na verdade, eles faziam benefícios então para que o Estado que ganhasse, né, pudesse então centralizar o poder e administrar, e claro, os benefícios permeariam entre eles. Mas com essa revolta que houve, com essa quebra de contrato entre São Paulo e Minas Gerais, Minas Gerais acaba então fazendo parte de uma liderança, né, que se une então a Paraíba e se une a Rio Grande do Sul e acabam formando esse partido liberal, né, que esse partido acaba se tornando uma aliança entre eles, e eles politicamente acabam então trazendo para próximo deles Getúlio Vargas, que era um dos principais representantes então desse partido, né, do Rio Grande do Sul e dessa aliança. Com as eleições que houve, o Washington Luiz era o presidente na época, né? E com esse partido que então fez essa aliança, Partido Liberal, junto com o Partido de São Paulo, participaram de uma aliança onde Júlio Prestes saiu vencedor, né? E seria o próximo então a assumir o poder assim que Washington Luiz terminasse o seu período eleitoral de governo, né? E não foi assim que aconteceu. Getúlio Vargas acabou perdendo a eleição, de certo modo ele até acabou que meio que se conformou com a situação, porém a Aliança Liberal, que qual ele fazia parte, não gostou, não quis assim, e chamou Getúlio para uma conversa às portas fechadas, e acabaram decidindo então fazer aí um levante contra o governo, não deixando então que Júlio Prestes assumisse o poder. E foram até Washington Luiz e deporam ele do cargo antes mesmo que o novo presidente assumisse, e colocaram então nesse intuito de desfazer esse governo, houve então o governo provisório, né? E com o governo provisório, Getúlio era da intenção dessa união, desse conjunto, colocar Getúlio Vargas à frente, mas Getúlio Vargas não estava presente no momento, ele estava, né, no estado da onde ele pertencia. E para que o governo então não ficasse sem ninguém, eles tinham que ter então alguém que tomasse conta assim que o Washington Luiz saísse do seu governo. E acabaram então formando esse governo provisório, por isso o título fala, era Vargas governo provisório, até que Getúlio Vargas chegasse então e pudesse assumir o poder. Tá? Aqui na próxima página a gente vai ver assim, ó, era Vargas 1930 a 1945, pode ser dividida então esses três momentos dessa estrutura do governo de Getúlio Vargas, né? Inicialmente então em 1930, que foi que ele chegou então, o governo dele, o partido dele, Partido Liberal, tomou o poder, foi em 1930 até 1934, onde houve essa organização de governo provisório para as mãos após de Getúlio Vargas. Em 1934 a 1937, houve então o governo constitucional, e nós vamos ver o que é o governo constitucional. Em 1937 a 1945, então, Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. Também vamos ver o que se trata, o que quer dizer o Estado Novo, né? Que alguns historiadores também usam o título de governo de ditadura, né? Onde se comenta muito que houve essa ditadura aqui no Brasil, foi nesse período, né? Bem, nesse capítulo serão estudados os dois primeiros governos, então, de Getúlio Vargas, provisório e constitucional. O primeiro tópico fala assim, ó, o governo provisório. Foi esse que eu expliquei para vocês, né? Que o Getúlio Vargas não estava presente no momento, e depois, com o tempo, ele chega então e acaba assumindo o poder, né?
Vargas ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, com o Código dos Interventores, que foram, no caso, a Aliança dos Liberais, né? Getúlio substituiu todos os governadores. Nesse primeiro momento da chegada dele ao poder, ele simplesmente ele tira de todos os estados, ele tira os governantes, né? Porque eram presidentes de estados que se chamava, não eram governadores, né? Mas ele tira esses comandos da mão deles e ele mesmo coloca ele delega as pessoas que então fariam parte de governar esses estados e centraliza mais ao centro do poder dele, as mãos dele, para que ele possa governar pessoas diretas de sua aliança política, são designadas então a tomar o governo desses estados, né? Isso causou, de certa forma, uma desestrutura, porque no meio dos outros partidos, porque, claro, eles não queriam, né? E até mesmo os representantes, o povo também não gostou, a elite também acabou que não gostou dessa mudança, porque as pessoas não aqui iam lá governar, esses estados, elas não pertenciam a esses estados. Ele escolhia alguém do Rio de Janeiro para governar no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para governar em São Paulo, e essa acabou causando uma grande desestabilidade política contra Getúlio Vargas, né? Bem, continuando aqui, Getúlio Vargas substitui os governadores, exceto de Minas Gerais, porque esse, então, era muito bem quisto, já era uma pessoa ligada ao partido dele, então acabou que esse ele não mexeu. Por tenentes interventores da confiança e centralizou os poderes em suas mãos. Assumiu plenamente o executivo. E depois, então, Washington Luiz, que era, então, o antigo, né, presidente. Então, o legislativo, quando desenvolveu o Congresso, todos os estados brasileiros estavam subordinados às ordens do governo federal. Bem, pessoas, lembra que eu falei para vocês que eu perguntei nas aulas de vídeo lá, nas explicações do Discord, que eu perguntei para vocês o que vocês achavam, se tinha sido um golpe, se tinha sido uma revolução? Inicialmente o projeto se deu como uma revolução, né? Mas sabemos que foi um golpe. Por que foi um golpe? Eu gostaria de deixar bem claro, então, o porquê da palavra golpe. Porque Getúlio Vargas ele não foi eleito, né? Ele participou das eleições, ele era o candidato principal opositor, porém ele não ganhou. Então, esse Partido Liberal, não contente com quem assumiria que não iria favorecer, no caso Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, né, Pernambuco, sabiam que novamente o privilegiado da grande situação do grande governo seria do novo governo federal, pelas mãos de Prestes, seria São Paulo. E eles ficaram simplesmente indignados com essa situação, e é onde houve então essa revolta inicialmente, mas colocando então uma pessoa que não venceu politicamente a eleição e ser colocado como um golpe, né? Fica bem claro, então, que quando a gente toma uma coisa à força que não foi com a intuição, com os direitos constitucionais, isso acaba se tornando um golpe, tá? Então, o que aconteceu foi um golpe. No próximo tópico, então, a gente vai falar a Era Vargas e governo provisório, continuando. Os paulistas estavam muito insatisfeitos com o governo Vargas, porém, eles ter perdido a participação do governo federal, né? São Paulo, no caso, né? Que representava, então, Prestes. Bem, gente, Vargas era um homem muito visionário, apesar dele ter participado desse golpe, ele tinha uma visão, ele não era muito a favor inicialmente dessa imposição, mas ele sabia que por ela ele chegaria ao poder e de certa forma ele conciliaria, né, entre a elite, entre o povo, entre os trabalhadores, entre essa ligação que permeava o Brasil, né, e também com os outros países, né, fora do Brasil, essas alianças também de certo modo, ele sabia ligar com essa forma de poder. Bem, sabendo então que São Paulo foi o maior prejudicado e que ele tirou, né, Prestes do poder, ele meio que ele acaba então querendo trazer ele um pouquinho mais para perto, esse São Paulo um pouquinho, não, calma, ó, também você vai ser beneficiado, né?